Inclusive, vamos falar daquilo que realmente importa, sobre a nossa saúde, né? Fevereiro Roxo, a gente já conversou ao longo de todo esse mês sobre a importância da conscientização sobre 3 doenças que infelizmente ainda não têm cura. Aqui no MD nós já falamos sobre a fibromialgia, sobre o lúpus e hoje o assunto é o Alzheimer. A condição afeta 1.200.000 pessoas no Brasil, sendo 100 mil novos casos diagnosticados a cada ano. Assunto agora para o quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar as dúvidas aqui no Mulher Demais, eu recebo o médico neurologista George Mendes. Bom dia, doutor. Bom Seja dia, bem-vindo, bom recebê-lo, viu? Obrigado pelo convite. Você que está em casa, lógico que pode e deve participar, enviando suas perguntas, compartilhando, quem sabe, alguma experiência, alguma situação. O WhatsApp do Mulher Demais fica aqui sempre comigo, né? Em tempo real eu vou acompanhando os questionamentos e já tem aí ó, o convite para você interagir conosco. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela ou já deixa salvo o nosso telefone aí nos seus contatos, é o 991050400. Doutor George, acho que a gente precisa começar falando sobre o conceito, né? Explica pra gente o que é o Alzheimer. O Alzheimer, na realidade, é um dos tipos de demência, né? Existem vários tipos de demência. Demência, para a medicina, é diferente do conceito popular, que seria aquele conceito de ignorância. Na realidade, demência é a perda progressiva da capacidade intelectual. Então, ou seja, é algo em que alguém que adoeceu e que vai perder progressivamente a capacidade de raciocínio, desenvolver linguagem e desenvolver novos aprendizados. Então esse é o conceito de demência para a medicina. Eu lembro, né, que no passado, um passado recente inclusive, as pessoas chamavam de mal de Alzheimer, né, doutor? Isso não existe mais, Não, né? exato. É doença de Alzheimer, que é um dos tipos de demência, é o tipo mais comum, mais prevalente. A gente separou aqui uma tela, na verdade, com alguns dos sintomas mais frequentes, sinais e sintomas aí do Alzheimer, tá? Começando pela perda de memória, é o mais comum, doutor? Essa perda de memória é brusca, ela vai acontecendo com o passar dos anos? Exato, ela é progressiva, né? Certo. A família começa a perceber inicialmente, e é realmente o sintoma inicial e é o sintoma mais prevalente da doença, é o que chama mais atenção na doença. Vamos voltar lá para a nossa telinha para a gente continuar acompanhando, né? Sinais e sintomas. Confusão com espaço e tempo. O que é que isso significa, doutor? A pessoa passa a perder o que a gente fala de a capacidade visoespacial. Então, ele desaprende os locais familiares devido a um problema na sinapse, na conexão entre os neurônios. E aí a pessoa passa a perder realmente a capacidade de interagir com o meio, ou seja, até mesmo a residência onde ela mora, ela pode esquecer dessa localização, dessa localidade. Entendi. Vamos voltar lá para a nossa tela, acompanhando aí os sinais e sintomas. Problemas na fala ou escrita, dificuldades nas tarefas rotineiras, isso também chama muito a atenção, né, doutor? O que era simples começa a ficar mais difícil. Exato. Pela perda do que foi aprendido. Então, além de ele ter a incapacidade de novos aprendizados, progressivamente pode haver a perda daquilo que ele já adquiriu ao longo da vida, em termos de conhecimento. E tudo isso aí que a gente está falando é consequência do primeiro sinal, que no caso aí é a perda de memória, doutor? Na realidade, é consequência dessa perda da sinapse, né? Ou seja, da conexão entre os neurônios em áreas eloquentes do cérebro, como a memória, raciocínio. Então, a pessoa passa a perder essa conexão por depósito de proteínas nas conexões, e aí o cérebro vai atrofiando naquelas áreas eloquentes. Então, é uma doença realmente degenerativa e progressiva. Muito bem. Voltando aí para a nossa telinha, para a gente acompanhar, né, mais sinais e sintomas, paramos ali nas dificuldades nas tarefas domésticas ou rotineiras, isolamento também, mudanças de humor e personalidade. Esses são os sinais e sintomas mais frequentes, mais comuns, né, doutor? Algo que fuja muito disso? Não, o que chama a atenção
no consultório, por exemplo, e que isso deve ser falado para a população em geral, é que o Alzheimer é um dos tipos de demência. Mas esses sintomas de isolamento, embotamento afetivo, ou seja, a capacidade de desenvolver afeto pelas pessoas, pode acontecer por outras doenças que não sejam a demência de Alzheimer. E, inclusive, é muito comum no consultório a chamada pseudodemência. Então, ou seja, alguém que está com um problema emocional, geralmente antes dos 65 anos de idade, e desenvolve esses sintomas de mudança de humor, embotamento afetivo, isolamento e perda de memória. Entendi. A nossa telespectadora mandou mensagem aqui pra gente, deixa eu ver se tem o nome dela, é a Enia, aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Ela disse que a mãe dela começou a apresentar sinais aos 75 anos. É uma faixa de idade aí também muito comum, doutor? Exato. Estudos americanos, por exemplo, eles mostram que cerca de 10% da população acima de 65 anos pode desenvolver Alzheimer. Quando passa dos 80 anos, chega cerca de 30%. Nossa. Então, ou seja, a prevalência aumenta com o avanço da idade. Entendi. Realmente sim, a faixa etária é acima de 65 anos. Aproveitando aqui o questionamento da nossa telespectadora, ela, enquanto filha, precisa ter um olhar mais atento para a própria saúde, doutor? Tem alguma questão aí a ver com genética, fisiologia? Existem casos hereditários de Alzheimer, sim, são mais raros, mas existem. E ela deve fazer a prevenção, ou seja, a prevenção da doença de Alzheimer é basicamente a mesma prevenção do AVC e a mesma prevenção dos doentes coronariopatas, ou seja, das doenças coronarianas, que é o tratamento da hipertensão arterial, do colesterol, hábitos de vida saudáveis, evitar sedentarismo, sim, certo? Tratar o colesterol, então tudo isso, esses hábitos de vida saudáveis e o controle dos fatores de risco, evitar cigarro, o tabagismo pode aumentar o risco de Alzheimer. Então, são medidas de prevenção do desenvolvimento da doença, sim. Quando a gente falou em sinais e sintomas, né, eu lembro muito bem que o Dr. George falou que tem alguns sinais e sintomas comuns a outras doenças, Exato. Né, doutor? Então precisa ter esse diagnóstico preciso. Nossa telespectadora Rita de Cássia, de Tibiri, mandou uma pergunta que eu achei interessante. Ela disse que teve Covid 4 vezes e que ficou muito esquecida. Será que eu posso ter, então, essa doença, doutor, associada ao Alzheimer à Covid? Não, de uma maneira geral, essa associação ela não está evidente na literatura. O que é importante salientar é que a atenção e a memória são ligadas. Então, por alguns fatores, às vezes ansiedade, outros problemas da vida diária, a gente pode reduzir o nosso nível de atenção e memorizar menos. Então, a atenção, que é uma função superior também, ela é ligada à memória. Então, pode ser isso, é uma das principais causas de perda de memória em pacientes abaixo de 65 anos, a falta de atenção. Entendi. Mais uma dúvida aqui no nosso WhatsApp. A gente falou aqui sobre sinais e sintomas, né? E uma telespectadora perguntou por que os pacientes ou alguns pacientes que têm Alzheimer têm resistência ao banho. Ela falou aqui que a mãe dela parece que é uma tortura quando vai tomar banho. Ela grita, parece que estamos até machucando ela. É muito comum isso acontecer também, doutor? Existe uma explicação? É comum exatamente porque existe uma mudança de comportamento no decorrer da evolução da doença. Geralmente, pacientes numa fase mais avançada da doença, eles têm problemas de comportamento, podem desenvolver inclusive psicoses, que é alucinações, ou seja, achar que alguém está perseguindo, problemas relacionados aos hábitos de vida, ter medo de banho, ter medo de dormir. Então, isso pode acontecer por uma mudança de comportamento relacionada à evolução da doença. Isso é comum nas fases mais avançadas da doença de Alzheimer. Muito bem, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto, né? Daqui a pouquinho eu volto a conversar com o Dr. George. Você vai mandando os seus questionamentos através do WhatsApp do Mulher Demais, o 991050400. Segura aí, doutor, que eu já volto, tá? Prazer. Muito bem.